Fala galera, bonjour! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, hoje o vídeo tá importante, tá especial, eu preparei com muito carinho porque a gente vai falar sobre a terceira fase do desconfinamento aqui na França e eu sei que muitos de vocês estão esperando ou guardando novidades a respeito do desconfinamento, mais especificamente em Paris, porque você agendou sua viagem para este ano de 2020. Tem muitas pessoas que estão vindo agora em setembro, outubro, novembro e tá aí ansioso esperando as notícias sobre as fronteiras e também para saber se a cidade vai estar voltando ao normal, né? Então, quem ainda não conhece o canal, tá conhecendo pela primeira vez, justamente neste vídeo já começa se inscrevendo também, porque aqui neste canal a gente trata de vários assuntos de Paris, inclusive agora sobre toda essa crise que tá acontecendo, não só aqui, né, no mundo. Enfim, se você tá com viagem marcada ou mudança aqui pra França, já começa se inscrevendo, que aqui no canal a gente tem muito conteúdo. Eu vou também estar compartilhando muito conteúdo também a partir dessa terceira fase aqui de desconfinamento. Pessoal, depois de 55 dias de lockdown, que a gente ficou aqui sem poder fazer muita coisa, só indo ali no mercado comprar alguma coisa e voltar pra casa. Mais uns 2 meses, mais ou menos, de desdobramento entre a primeira e a segunda fase aqui de desconfinamento. Dia 22 desse mês a gente entra na terceira fase e para começar falando dos desdobramentos, né? Estima-se que o impacto econômico que a França sofreu no período de confinamento, que foram 8 semanas, foi de 120 bilhões de euros que foram perdidos aí durante essa fase. Gente, 120 bilhões, eu não sei nem contar isso na minha vida. Nunca que eu consigo imaginar, o cérebro até buga, né? Porque é muito dinheiro. Mas estima-se que mais ou menos dentro de uma perspectiva econômica foi esse valor aí que a França estagnou, né? Parou, a economia parou e ficou nesse patamar de 120 bilhões de euros. Mas como Macron desde o começo deixou claro, ele ia se responsabilizar, custe o que custar, pela economia e pelas pequenas empresas, as médias empresas aqui. E de fato isso aconteceu, foi assim interessante de ver, porque todo mundo parou, todas as empresas pararam, tudo teve que parar, mas o governo ele cumpriu, ao meu ver ele cumpriu tudo que ele tinha prometido aí desde o começo da crise. E em contrapartida, nós ficamos aí dentro de um saldo, agora tá estável, né, os números, mas a gente ficou numa margem de 30 mil mortes dentro do país e mais de 150 mil casos confirmados de Covid-19. Só aqui em Île-de-France, que é Paris, a gente teve 7.300 mortes, só aqui em Paris. Um número absurdo, né, se a gente parar pra pensar. Mas, como eu disse pra vocês, a gente agora tá entrando num novo momento, numa nova fase, e até o Macron disse isso no pronunciamento dele, que é um novo momento de virar a página, e a gente não tem como falar dessa terceira fase se a gente não falar das primeiras fases, o que aconteceu, como que as coisas foram se desdobrando por aqui. Tem muitas pessoas que tá pegando aí as notícias das últimas informações e não sabem muito bem o que aconteceu, então vou estar resumindo um pouquinho pra vocês. A gente entrou em confinamento total no dia 17 de março. Gente, pra mim foi um dia histórico, né, porque de fato a gente ficou assim, tipo, todo mundo dentro de casa, não tinha essa de estar no meio da rua, né, então foi um momento muito delicado para muitas pessoas que eu conheço e cheguei a perguntar, que moram aqui em Paris há muito mais tempo, elas nunca tinham passado por isso, então foi uma situação que a gente que tá há 4 anos aqui ficou surpreendido, e também as pessoas que moram aqui mais de 10 anos que eu conheço também se surpreenderam bastante, a gente nunca tinha passado por isso. Então eu lembro que na fase, vocês até lá no meu Instagram, vocês me perguntavam: Camila, mas o que é esse terceiro estágio de epidemia, tal, o que pode acontecer com os aeroportos? Tinha muita gente que estava vindo para Paris e não sabia o que podia acontecer, se podia ficar preso no país, etc e tal. E, gente, pra mim foi uma grande incógnita também, porque nunca, né, que eu ia imaginar isso na minha vida. E a gente encontrava muitas informações, mas logo essas informações ficavam passadas, antigas, né? Então foi bem complicado. Mas a gente ficou nesse período aí de só sair pra ir no mercado e voltar pra casa durante 55 dias. A gente só podia sair de casa com uma atestação, que você tinha que preencher seu nome, data de nascimento, nacionalidade, horário que você tava saindo de casa. A gente só tinha 1 hora pra ficar na rua e voltar pra casa. E se a gente saísse sem essa atestação, a gente podia ser multado, tá? Então assim, o negócio era
sério, meus amigos, era muito sério. Então a gente teve toda essa fase, foi uma fase, um momento muito difícil, a gente olhava pra rua, não via ninguém, uma sensação horrível, os números subindo, foi horrível mesmo. Mas aí passou esse primeiro momento de lockdown, né, que todo mundo precisou mesmo de fato ficar em casa, a gente começou a ver os desdobramentos, né, as falas do primeiro-ministro e também às vezes do Macron a respeito das mudanças que o país ia começar a tomar para começar a primeira fase do desconfinamento, a segunda e a terceira, que é a que a gente tá hoje. Então, no dia 28 de abril, a gente teve o primeiro pronunciamento do primeiro-ministro Edouard Philippe, e ele trouxe como que ia ocorrer essa fase. Desde o primeiro momento que ele começou a falar, ele disse que o processo de desconfinamento ia ser gradual e progressivo, deixando bem claro que o país não ia abrir logo de cara todos os comércios, tudo que antes a gente tinha como normal, né? Porque de fato um vírus é difícil, né? A gente controlar, a gente passou pela situação do não controle e agora seria um momento necessário de se mexer, fazer com que as pessoas saiam de casa e também começar a movimentar um pouco da economia. Muito pouco, mas começar a movimentar. Aqui em Paris as regiões são divididas por departamentos, tá? E esses departamentos, quando o primeiro-ministro falou dessa primeira fase do desconfinamento, a liberação das pessoas de casa, o comércio, tudo primeiro ia ser avaliado antes de começar de fato a liberação desses locais, das pessoas e tudo mais. Por quê? Cada departamento estava de um jeito. O vírus estava mais ativo em um departamento, em outro nem tanto. Então, ele disse que as decisões sobre os departamentos iam ser tomadas de acordo com a classificação de cores. A gente teve essa classificação de cores dentro do país, né? Já nessa primeira fase do desconfinamento, o lockdown trouxe aí uma boa resposta, que a gente pôde evitar 60 mil mortes dentro do país. Então, para vocês imaginarem a força que isso tem, né? Às vezes a gente acha que não vai ter tanta importância, ou eu vou parar de trabalhar, eu vou ficar sem sair de casa e nem vai mudar tanto assim. E não, gente, é muito importante o lockdown, que foi muito importante para isso, porque 60 mil mortes é muita morte, né, que foi evitada. Embora a gente teve muitas percas, mas essa fase foi muito importante porque, de fato, a união entre as pessoas fez com que esse número aí tivesse realmente resultados positivos e reduzido no número de casos. Ele também trouxe a informação de que o uso de máscara seria obrigatório nos transportes públicos e até hoje é obrigatório, né? E também aconselhou os franceses que fizessem uso de máscara, tivesse esse comportamento, né, favorável ao uso das máscaras, mas de maneira obrigatória seria somente nos transportes públicos. Ainda nessa primeira fase foi pedido que as empresas mantivessem os funcionários dentro de casa, em home office, para que a gente evitasse aí os deslocamentos, né? Ainda assim a gente tinha uma tendência da circulação do vírus, ainda estava um pouco grande, então ele pediu às empresas que mantivessem os funcionários dentro de casa, trabalhando em home office. E já que nessa fase ele disse que o lema do governo era proteger, testar e isolar, né? Falando da importância de fazer a depistagem dos casos. Então ele falou que mais ou menos em média 700 mil testes seriam favorecidos à população por semana para que a gente tivesse aí um controle maior do vírus, as regiões que estavam mais infectadas ou não. Também na primeira fase ele disse que as crianças poderiam voltar às escolas de maneira voluntária e as lojas poderiam reabrir novamente, claro que tendo atenção ao uso de máscara, ao distanciamento entre pessoas, tomando cuidado para que a metragem da loja não ficasse com muitas pessoas. Aqui o governo já estava preocupado com a aglomeração, então a gente já tinha um aviso de ser 10 pessoas por local, de lojas, estabelecimentos, não passar disso porque aí já aglomera demais pessoas. Aqui os cafés e restaurantes não podiam reabrir, monumentos, nada. Então o que a gente podia fazer agora nessa primeira fase era sair de casa sem ter a questão da atestação, tá? Aqui a atestação já não era preciso pra gente poder sair de casa e a gente tinha um limite de percorrer até 100 km a partir da nossa residência. Então, se a gente fosse muito mais longe, não era permitido, tá? Então a gente tinha que tomar esse cuidado de não andar para muito longe. As viagens entre as cidades só eram permitidas se tivesse necessidade mesmo de trabalho ou familiar, e a prioridade para as empresas era manter os funcionários dentro de casa. Toda essa primeira fase foi bem importante porque eu percebi que os franceses, nós aqui sentimos que de alguma forma a gente estava
tava voltando ao normal, sabe? Voltando a viver de alguma forma, porque a sensação era quase como aquilo que de repente tiraram o tapete debaixo dos nossos pés, né? Ninguém mais trabalhava, ninguém tinha mais uma rotina determinada, era todo mundo esperando novidades a todo momento. E nesse sentido da comunicação, eu achei que foi bem importante, porque se não era o primeiro-ministro que falava com a população, era o Macron. Então foi bem importante isso da parte do governo também, de se explicar, de trazer novidades, de informar a população a respeito dos acontecimentos. Isso foi trazendo um suporte, eu acredito até que emocional para as pessoas, né? Que é uma fase muito difícil mesmo. E no dia 28 de maio a gente teve o pronunciamento também do primeiro-ministro falando sobre a segunda fase do... Segunda fase do desconfinamento. E essa segunda fase já era aguardada, né? Já estava prevista, os passos já estavam se prevendo se caso as coisas fossem se desenrolando bem. Então, quando a gente soube que ia ter aí já a segunda fase, todo mundo já ficou bem animado, porque de certa forma significava que as coisas estavam indo bem. E agora, aqui na segunda fase, a gente vai ter somente duas classificações de cores, que é a laranja e a verde. Em todo o território francês já estava classificado como verde, exceto pela Île-de-France, que é Paris, porque é a região mais populosa, né, da França, Paris, e Guiana e Mayotte. Então a gente estava com 3 regiões só que estavam com a classificação laranja e o resto do território francês em verde. Isso foi bem animador, isso trouxe aí uma perspectiva bem animadora para todo mundo, um alívio até. E o primeiro-ministro aqui disse que a velocidade do contágio do vírus já estava sob controle, o que trouxe também até mais segurança nesse momento, porque a gente sabe que enquanto não tiver uma vacina, a gente não sabe como que vai ser, né, as coisas. Então, saber que as coisas estavam evoluindo para um controle já foi bem determinante para que a gente se sentisse mais seguro. Então, aqui na segunda fase, a gente já não precisa ter esse limite de percorrer 100 quilômetros para além da nossa residência. A gente já pode andar livremente, sem problema, sem preocupação. Os parques e jardins já começaram a ser reabertos, e isso foi bem importante, porque eu até comentei com vocês em outros vídeos e lá no meu Instagram também, que a gente entrou na primavera. Quando entrou na primavera, a gente estava em lockdown aqui, né? E foi bem intenso, porque a gente passa por um período de inverno, de outono e inverno muito grande, é frio, é muito frio. Então, quando o sol começa a aparecer, a temperatura começa a esquentar, né? Ficar mais agradável. Os franceses, eles curtem mesmo a estação de primavera-verão. Coisa assim de ficar o dia todo, sabe? Do lado de fora de casa, sem contar que as casas são muito pequenas, a metragem das casas é muito pouca, né? Então, quando chega verão, todo mundo sai pra rua, todo mundo sai pra curtir piquenique, ficar mais do lado de fora. Eu acho que a segunda fase veio bem no momento que todo mundo tava precisando também sair de casa em decorrência das estações do ano aqui do país. E aqui também foi importante porque foi determinado que a partir do dia 2 de junho, que é esse mês que a gente tá, os cafés e restaurantes poderiam voltar a receber os clientes em terraço, que é a parte externa, a parte que todo mundo pode ficar do lado de fora das lojas, dos restaurantes. Tem lojas e restaurantes que nem tinha essa parte externa, mas gente, lá no meu Instagram, inclusive, também o Gustavo fez uns stories e mostrou pra gente que muitas lojas e muitos restaurantes colocaram mesinhas na rua mesmo para poder receber as pessoas, porque imagina vocês esse tempo todo parado, né, sem ter clientes, sem nada, sem contar que o turismo foi fechado, né, todas as fronteiras fecharam. Então as empresas, os restaurantes, os cafés precisavam reabrir de alguma forma. Elas já tinham começado a reabrir de maneira pega e leva, né, você faz seu pedido pelo site, pelo aplicativo e leva embora, ou pede para o Uber Eats entregar, né, na sua casa. Então já estava funcionando dessa forma, mas essa decisão do dia 2 de junho foi bem importante, porque aí, de fato, os estabelecimentos puderam abrir aí os terraços para poder receber o pessoal, nem que fosse na parte externa do restaurante. E chegando agora a parte que nos cabe neste exato momento, né? Estamos na terceira fase do desconfinamento. Ao meu ver, também é um ponto de preocupação, porque a gente sabe que o vírus tá por aí, né? Coisa e tal, mas tendo em vista que os números decaíram demais aqui em Paris, demais na França. Com muita alegria a gente recebeu aí dia 14 o pronunciamento do Macron. No dia 15, que foi nessa última segunda-feira, Paris ia entrar em zona verde, não ia estar mais alaranjada, né? Com exceção da Guiana e da Mayotte, que ainda são áreas alaranjadas e que, segundo as últimas informações, os critérios de atenção lá vão permanecer até outubro, se não me engano. E o que inclui colocar Paris
país em zona verde, né? Inclui os bares e os restaurantes receberem agora os clientes da mesma forma como eram antes, né? Então agora, ao invés dos restaurantes abrirem somente os terraços e poderem receber as pessoas só nos terraços, as pessoas vão poder entrar no estabelecimento e consumir dentro da loja. E aqui tá um ponto de discussão e de polêmica muito grande, porque muitos de vocês me escrevem, me mandam directs lá no Instagram, me escrevem aqui nos comentários falando que isso daí facilita a circulação do vírus e como que o governo pode pensar dessa forma, etc e tal. E, gente, eu de verdade não consigo pensar como que é essa lógica, né? Acredito eu que por tanto tempo que a gente ficou confinado e foi um confinamento feito de forma bem estruturada, penso eu que o índice de contágio hoje é muito menor, até porque é pedido às pessoas para estarem dentro desse limite de 1,5 m e fazerem o uso da máscara de proteção. Então, a gente percebe, inclusive nesse último vídeo que eu fiz aí de Paris, né, eu e o Gu, a gente mostrou um pouco de Paris. Se você não conferiu, assim que acabar esse vídeo, bora lá conferir esse vlog que tá bem legal. Foi a primeira vez que a gente mostrou Paris depois que a gente saiu de casa. Eu tive muita preocupação de sair de casa, porque a gente vai vendo tantos dados negativos, né, no começo da pandemia, que é difícil a gente acreditar que as coisas estão caminhando para um lado tão positivo. Mas de fato, gente, Paris sem turista é uma cidade vazia, né? Os franceses estão retomando a rotina de maneira bem devagar, bem gradual, e a gente percebe que o país mesmo tá sem pessoas na rua, tá com muito pouca gente na rua. A gente percebe um movimento maior nos restaurantes mesmo, nos terraços, nos restaurantes, né? Porque acredito eu que as pessoas também ficaram cansadas de cozinhar todo esse tempo dentro de casa. E como eu comentei com vocês, primavera, verão, né? A gente tá entrando no verão daqui a pouquinho, então a temperatura tá muito agradável para você sentar, curtir o sol, comer alguma coisa diferente. Então acredito que por isso também os restaurantes, os cafés estejam aí um pouco mais cheios de pessoas, mas também acredito que o índice de contágio já esteja bem menor. Inclusive, a respeito disso, quando Macron trouxe essas notícias da terceira fase do desconfinamento, a gente ficou sabendo que, segundo os critérios de avaliação da saúde pública francesa, os dados para avaliar a evolução foram muito positivos nas últimas avaliações. Então acredito eu que, em decorrência disso, o governo também se posicionou de maneira positiva quanto à reabertura dos estabelecimentos, para os restaurantes, os bares poderem acolher novamente os clientes dentro das lojas, tá? Claro que entra sempre o bom senso, pessoal. Aqui sempre foi a fala do governo e também posso dizer que é a minha. A gente, sabendo que tem um vírus circulando por aí, acredito eu que a gente pode ter algumas ações no sentido de pegar sua refeição, comer num lugar aberto, não tão perto de tantas pessoas, né? Enfim, aí entra muito do bom senso de cada um, muito da decisão de cada um nesse momento, para que a gente também continue fazendo um movimento de união, de força contra essa epidemia aí que tá no mundo. Aqui na terceira fase também as escolas, creches e universidades voltam às suas atividades normais a partir do dia 22/6, tá? De maneira obrigatória. Antes era voluntária, quem quisesse ir ou precisasse ir. Aqui, nesse novo momento da terceira fase de desconfinamento, as escolas já vão estar funcionando de maneira normal e obrigatória. E agora, pessoal, vamos à pergunta que não quer calar, né? Essa angústia sem resposta desde quando começou aí a pandemia e as fronteiras se fecharam aqui na Europa. Fica uma dúvida latente, uma angústia no coração se a gente vai conseguir viajar para Paris ou para Europa, qualquer lugar aqui da Europa. Aí no caso do Brasil, né, se a gente vai permitir aqui a entrada dos brasileiros para viajar na Europa. Então vou estar trazendo os últimos dados mais atualizados que eu tenho, tá? Nessa data aqui para vocês. Na segunda, dia 15, a França reabriu as fronteiras com todos os países aqui da Europa. O primeiro-ministro afirmou que o governo considera favorável a evolução da situação de saúde na França e na Europa para abrir as fronteiras internas. E a gente teve algumas exceções de alguns países aí que estão abrindo, que vão começar a abrir, outras que abriram, mas não abriram para todas, devido a algumas questões que estão em andamento dentro do país e tal. Mas, em geral, houve muita abertura, quase todos aí abriram aí a partir de segunda-feira. Foi um movimento da Europa, né, dos países do bloco de 27 países. Nessa última segunda-feira houve essa decisão em conjunto. A primeira exceção que está acontecendo aqui na França é que quem chega do Reino Unido ou da Espanha está sendo convidado a fazer uma quarentena aí. Por quê? Por causa de reciprocidade, né? Parece que os nossos vizinhos espanhóis
espanhóis e a galera do Reino Unido tá pedindo aos franceses para fazerem quarentena, e por reciprocidade a França também decidiu que fosse da mesma forma com quem tá chegando desses países aqui em território francês. Agora, sobre a questão das fronteiras externas, que engloba a vinda de outros países fora da União Europeia para dentro da Europa, eu vou estar falando para vocês o que foi dito, tá bom? Vou até ler aqui para vocês como foi colocado. Os ministros de Relações Exteriores colocaram dessa forma: que a reabertura para os demais países do mundo será realizada de forma progressiva e diferenciada, de acordo com a situação sanitária dos diferentes países terceiros e de acordo com os procedimentos que serão adotados a nível europeu até então. E a partir do dia 1º de julho a gente vai saber como que vai se dar essa reabertura para os demais países, ou se vai abrir ou se não vai, tá? Por hora a gente não sabe como que será esse critério de avaliação. A gente sabe aí que tem essa questão da avaliação da saúde sanitária de cada país, então isso já é um fator que a gente sabe que pesa, porque no Brasil a gente tá tendo aí um momento muito delicado, o pico mesmo tá acontecendo nesses últimos tempos, né, momentos aí, por eles terem colocado já que essa avaliação vai ser feita em cima de alguns critérios adotados pela própria União Europeia e também de acordo com a situação sanitária de cada país. A gente já entende que talvez seja um pouco difícil, né, que abram para os brasileiros vir aqui para a Europa. Como eu disse para vocês, pode ser, eu tenho para mim que enquanto a bola tá rolando ainda é jogo, né? Então assim, a gente precisa ter os pés no chão. Claro, pessoal, tem uma tendência grande? Tem uma tendência grande. Várias pessoas vieram falar comigo: ah, Camila, mas você sabe que não vai ser assim, você sabe que vai ser difícil e tal coisa. Eu sei, gente, eu sei que é difícil. Inclusive as pessoas que estão querendo vir aqui pra Europa também sabem que vai ser difícil, o que não vai ser uma coisa tão simples assim. Infelizmente, esse ano de 2020 foi demarcado, já tá demarcado, né, por causa dessa pandemia, infelizmente. Mas a gente sabe que tudo é passageiro e que se não for esse ano, com certeza no outro ano, assim que a vacina surgir, a gente vai estar liberado aí para poder fazer as nossas viagens, nossos planejamentos, nossos sonhos. Sempre coloco para vocês que é importante a gente se atentar para aquilo que a gente precisa cuidar nesse momento, que é da nossa vida, da nossa saúde e da nossa família. Esse ponto, só esse ponto aí já traz muita preocupação, né? Porque a gente sabe que não são todas as pessoas da nossa casa, da nossa família, que estão se cuidando. O momento é muito delicado e exige da gente uma atenção, uma paciência, um carinho muito grande, né? Então, gente, a decisão da reabertura das fronteiras para os demais continentes vai ser tomada a partir do dia 1º de julho. Enquanto isso, o que a gente tem é somente especulação, tá, pessoal? Então, é importante a gente tomar cuidado, porque senão a gente entra em certas angústias aí, ansiedades antes da hora, né? E como eu falei pra vocês, enquanto a bola tá rolando, é jogo. A gente não sabe ainda. Mas o importante é a gente cuidar daquilo que a gente consegue. E tem algumas pessoas que, depois que eu coloquei essa fala resumida, né, das fronteiras, vieram me trazer algumas dúvidas a respeito dessa fala. E, gente, as fronteiras abriram dentro da Europa, tá? Os países que estão abrindo as fronteiras é dentro da União Europeia. Fora isso, não tá abrindo. Tem alguns países abrindo, mas são muito poucos, tá? Então, assim, e a gente sabe que no caso dos países que estão com o índice de contágio em números elevados, vai ser difícil, vai ser muito difícil de reabrir. Não impossível, mas vai ser muito difícil enquanto a gente não tiver uma vacina, não é verdade? Então, só para deixar bem claro para vocês, a França abriu fronteiras com os outros países a partir dessa segunda-feira, dia 15, e só no dia 1º de julho é que a gente vai saber da decisão se vai abrir ou não e sobre quais critérios que vai abrir com relação aos outros países fora da União Europeia, tá? Então aqui eu acho que ficou claro para vocês, né? Se ficar mais alguma dúvida, me escrevam aqui nos comentários. Enquanto a gente não sabe quais vão ser esses critérios, a gente continua rezando e torcendo por dias melhores, né, pessoal? E eu tenho certeza que caminhando nesse sentido, a gente vai se sair muito bem. Espero que todas as dúvidas de vocês estejam sanadas, resolvidas aqui neste vídeo. Não se esqueça de clicar no like, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece que precisa saber dessas informações e deixar seu comentário maroto aqui embaixo para eu saber se você gostou desse vídeo ou não. Um beijo, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!